Olá pessoal do 7º ano, vamos lá voltar nossas aulas, agora nossas aulas virtuais. Eu preciso que vocês peguem o livro de vocês para acompanhar a videoaula, acompanhar o conteúdo. Vai ser agora o módulo 2 do livro de vocês, ok? Módulo 2, capítulo 3. Todos vão precisar fazer o seguinte, copiar os slides. Como assim, professora? Vai copiar esse esqueminha, que seria um esqueminha que eu coloco no quadro também. Vão copiar num caderno de vocês. Vai ser bem interessante, vai ser bem útil para vocês responderem a atividade também, ok? Vamos começar com um assunto novo, então prestem bastante atenção. Se não entenderem, volte o vídeo para assistir mais uma vez, ok? Vamos começar a falar agora sobre os animais invertebrados, vamos começar a estudar os seres vivos. Vamos começar? Antes de começar o assunto propriamente dito, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Imaginem que eu peço para vocês fazerem uma pesquisa sobre animais invertebrados. E peço para vocês irem numa biblioteca achar o livro. Imagine que se depararam com uma biblioteca como essa. Para vocês acharem um livro de vocês, seria fácil, prático? Então, é muito mais interessante quando a gente vai para uma biblioteca onde os livros estão organizados, né? Por série, por disciplina, fica mais fácil a gente encontrar, a gente vai otimizar nosso tempo. Então daí, comecei mostrando essa imagem para vocês entenderem a importância de se classificar aos níveis, se classificar os seres vivos, ok? Então aí tá a importância. Então vamos começar aqui, ó, a perguntinha que fiz para vocês. Você acha importante organizar? Então organizar os seres vivos começou a ser também muito importante. Então se sabia que aquilo ali era um organismo, era algo que tinha vida. Então precisou se classificar isso aí. Então vamos ver, vamos continuar nossa aula. Vamos lá. Classificação dos seres vivos é o nosso primeiro assunto. O filósofo grego Aristóteles, por exemplo, classificou os organismos vivos em 3 grupos de acordo com sua importância no mundo. Tá? Então começou a organizar os indivíduos para facilitar sua identificação também. Vamos lá ver quais foram? Ó, classificou-se em 3 grupos. Aristóteles classificou os animais por possuírem órgãos dos sentidos, se reproduziam e iam em busca de alimento. Classificou os vegetais, aqueles que faziam fotossíntese, quer dizer, produzir seu próprio alimento, e classificou o homem. Então, todos os indivíduos que tinham maior capacidade de raciocínio era classificado como homem, os animais, aqueles que iam em busca de alimento. Porém, essas categorias, esses níveis de classificação ainda ficam um pouco frágil, né? Alguns grupos começaram a não pertencer, não se encaixar nesse grupo. Vamos ver a próxima forma de organização dos seres vivos. O naturalista mais conhecido nessa característica de organização foi Carlos Linneu, mais conhecido como Linneu, ok? Elaborou uma forma de classificação e nomear os seres vivos que é utilizado até hoje. Então, desde lá, muito tempo, Linneu começou a classificar os seres vivos e essa forma de classificação ainda é usada até hoje. Essa classificação foi em categorias hierárquicas. O que seria isso? Um exemplo mais prático para vocês eu estou numa empresa trabalhando, eu tenho o dono, eu tenho o gerente, o subgerente e eu que sou funcionário. Então, eu tenho que obedecer esses níveis hierárquicos. Foi assim que Linneu criou esse critério de classificação, obedecendo os níveis hierárquicos. Esse aqui seria Carlos Linneu. À medida que aumentava o estudo das espécies, novas classificações vão sendo feitas. Então foi começando a melhorar a tecnologia, começou a se descobrir novas espécies, começou a se observar alguns critérios. Desde a publicação do naturalista Charles Darwin no século XIX, as relações evolutivas entre as espécies passaram a ser classificações biológicas. O que isso quer dizer, gente? Que os indivíduos, mesmo sendo da mesma espécie, eles começaram a possuir características diferentes. Só basta observar da espécie humana, né? A gente vai lá para o Japão, vai para a China, vai para a África, e a gente começa a perceber todos os homens, porém com características físicas diferentes. Então, Charles Darwin começou a observar isso também diante das espécies. Animais da mesma espécie, porém com características e adaptações diferentes. E aí foi começando a melhorar os critérios de classificação. Foi-se dividido o primeiro nível de classificação em 5 reinos. A gente vai ver aqui cada um dos reinos, as características de cada um. Vou falar rápido, não vou repetir. Então, caso precisem, voltem para assistir novamente. Os reinos são
reino das bactérias, o reino Monera, reino protista, reino dos fungos, reino animal e reino vegetal. Vamos ver agora o reino das bactérias, também chamado de reino Monera, ok? São procariontes. O que é um indivíduo procarionte? Caso tenham dúvida, lá no livro de vocês também tem um esqueminha falando sobre isso. Aqui eu tenho a imagem de uma bactéria, pessoal, e o material genético dele, o DNA, está solto dentro do citoplasma. Todo indivíduo procarionte, ele não tem núcleo, ele tem DNA, mas não tem núcleo. Então, seu material genético fica todo solto dentro do citoplasma, ok? Por isso que eu vou classificar ele como procarionte. Toda questão que perguntar sobre indivíduo procarionte só vai ter indivíduos do reino Monera, que é no reino das bactérias, que são bactérias e cianobactérias. Todos os outros indivíduos, outros reinos, vai participar de uma outra categoria que seria eucarionte. Então, procarionte de primitivos. Os mais primitivos são as bactérias. Todos são unicelular, formado por uma única célula. Todos os indivíduos que pertencem ao reino das bactérias podem ser produtores, o que quer dizer, alguns indivíduos do reino das bactérias, chamados cianobactérias, elas produzem seu próprio alimento, então fazem fotossíntese, são chamadas de autotróficos ou autótrofos, não tem problema, ok? E eu também tenho bactérias que precisam consumir, então vai ser chamada de heterotrófica. Estão percebendo que tem bastante detalhe? Quando vocês forem lá no livro de vocês, grifem o que é mais importante. Quando vocês forem copiar esses slides como esquema no caderno de vocês, também façam a mesma coisa, ok? Marquem com marca-texto, que é importante. São palavras importantes. Próximo reino, reino protista ou protoctista. Quem é que vai pertencer a esse grupo? Os protozoários e as algas. Todos eles vão ser eucarionte. O que isso quer dizer, professor? A célula tem membrana, citoplasma e núcleo. O seu DNA fica guardado dentro do núcleo, isso é importante, ok? Lembrem que eu disse, somente bactéria é procarionte, todos os outros vão ser eucarionte. Então, quem é que vai fazer parte desse grupo do protoctista? Protozoários e algas. Eles podem ser tanto unicelular como pluricelular. Eles podem ser formados por várias células, como a alga. Eu tenho alga tanto unicelular, eu tenho alga pluricelular. E eu tenho protozoário somente unicelular, lembrando que são todos eucariontes. Então, esses, no caso o protozoário, não faz fotossíntese, e esse faz fotossíntese. Eu tenho consumidor e tenho produtor. O produtor vai ser chamado de autotrófico, vai ser autossuficiente, e aqui o protozoário é heterotrófico. Já vimos 3 reinos, né? Desculpa, 2 reinos, as bactérias e protoctistas. Próximo reino, reino dos fungos. As células também vão ser eucarionte, vai ter organização celular, vai ter núcleo. Eu tenho os fungos, podem ser uni ou multicelular, também pode ser chamado de pluricelular. Quem vai fazer parte desse grupo, professora? Eu tenho mofo, bolor, cogumelo, levedo ou levedura, que é unicelular, ok? Outra coisa importante que os fungos, pessoal, não faz fotossíntese. Antigamente, ele era classificado no grupo das plantas ou nessa classificação de plantas. Só que eles não fabricam seu próprio alimento. Como é que eles fazem para se alimentar? Liberam na matéria orgânica uma substância digestiva e apenas absorve essa substância digestiva, ok? Vamos para o próximo reino? Vamos lá, reino das plantas. Quais são as características dos reinos das plantas? Fácil, não tem planta unicelular, só vai ter planta pluricelular, ok? Lembrem que as células vão ser eucarionte e já que elas fazem fotossíntese, elas possuem cloroplastos. Então, elas fazem fotossíntese, vão ser autotróficas. Quase não sai agora. Vão ser autotróficas ou autótrofas. Repetir. Vão ser pluricelular, eucarionte, autotrófica, porque vão fazer seu próprio alimento, são autossuficientes. E elas vão ter algumas características também muito interessante, que é a presença de parede celular, quer dizer, sua célula é muito resistente. Vai ter presença também de vacúolo, que vai armazenar a substância, e do cloroplasto. Próximo reino, reino animal, é o reino que pertence ao ser humano. Eu tenho animais bem diversificados, eu tenho animais microscópicos, porém é multicelular, como é o caso do ácaro, não dá para ser visto a olho nu, mas ele existe, é formado por várias células. Eu tenho um organismo invertebrado, simples como a minhoca, e eu tenho um animal vertebrado, como por exemplo uma baleia, e o homem também, por exemplo.
Lembre, então, todos vão ter organização celular, são eucariontes, formado por muitas células, vão ser pluricelulares ou multicelulares, não fazem seu alimento, são consumidores. Eu não vou chamar de autótrofo, agora eu vou chamar de heterótrofo. Lembra dessas palavras que são muito importantes, ok? Vamos lá. Para classificar os seres vivos, a gente já viu quais são os principais critérios. Eu primeiro tenho que dividir em reinos, ok? Depois que eu dividir em reinos, eu tenho outras categorias que vão auxiliar nessa classificação dos seres vivos. Então, vamos entender melhor. Vamos supor que eu descobri uma espécie nova, eu sei que é um animal. Um indivíduo que tem características de um animal. Professora, quais são as características de um animal? A gente viu agora, ok? Então, é um animal. Eu já sei que pertence ao reino animal. Mas que espécie ele vai ser? Então, eu vou ter que obedecer alguns critérios, alguns níveis, até descobrir qual é a espécie, ok? Vamos lá. Classificação dos seres vivos tem como objetivo classificar os seres vivos em categorias hierárquicas, obedecer esses critérios, essas categorias. Quais são os níveis? Quais são essas regras? Quais são os nomes? Eu vou dividir em reino, em filo, em classe, em ordem, em família, em gênero, até chegar ao nome da espécie. Por exemplo, a Aedes aegypti. É o nome do mosquito da dengue. Como foi que chegou aí? Se obedeceu esses critérios até eu descobrir o nome da espécie, que foi a Aedes aegypti, ok? Para lembrar desses nomes, dessa ordem direitinho, eu preciso que vocês lembrem desse nome chamado reficofágio. É uma dica para vocês, ok? Reficofágio. Eu até coloquei na mesma cor do que está aqui descrito. R é reino, F filo, C classe, O ordem, FA família, G gênero e E espécie. Ok? Eu vou mostrar para vocês uma imagem mostrando quais são os níveis de classificação diferentes, com mais detalhes. Lá no livro de vocês está mostrando a tartaruga, né? Quais são os critérios de classificação até chegar na espécie. Vamos lá. Não sei se está dando para ver muito bem, né? Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vários indivíduos, inclusive o homem. Ele vai pertencer ao reino animal. Eu tenho tanto indivíduos invertebrados como vertebrado microscópico ou não. Vão pertencer ao mesmo reino. Aqui, gente, eu tenho um filo. Lembra que a gente viu lá os níveis? Quando é que eu vou ter filo? O que seria isso? Eu aqui só quero nesse filo os animais vertebrados. Aqueles que participarem do filo dos cordados. O que seria, professor, o filo dos cordados? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera para vocês verem um pouquinho melhor, viu? Ó, pronto, não vão me ver, mas vão ver a imagem melhor, ok? Vamos lá. Ó, reino animal, tem vários animais aqui. Filo, o filo qual é, professor? O filo do cordado. Eu só quero aqui os indivíduos que forem vertebrados, que possuírem notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral. Então, percebam que aqui, ó, em cima eu tenho a estrela do mar. Estrela do mar é um animal invertebrado, então ele não vai mais participar desse filo. Classe, eu só quero aqui os mamíferos. Então, peixes, anfíbios, répteis vão sair desse critério de classificação. Vão sair daí. Professora, mas réptil e anfíbio não participa de nenhum? Não, participa. Mas desse que eu quero, não. Ordem, eu só quero aqui os carnívoros. Como o homem é onívoro, ele vai sair desse critério. Ele não vai pertencer à mesma ordem que esse cachorro. Eu só quero aqui na mesma família os canídeas, como o lobo, raposa, são todos muito parecidos com o cão. Eu só quero aqui agora do mesmo gênero, canis, só quero os canis aqui. Veja que esse nome aqui é em latim. O que seria canis, professora? Animais que vão ter características mais semelhantes ainda, até chegar na espécie. Que espécie eu vou ter aqui? Canis familiares. É o que eu vim classificando. Canis familiares, que é o cão familiar, que é o cão doméstico, ok? Vou mostrar outro exemplo rápido para vocês. Ó, aqui a gente tem agora outro esquema, ok? Mas seguindo o mesmo critério. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Reino, reino animal. Então eu tô querendo, vejam aqui no final, ó, eu tô querendo classificar esse urso. Ele vai participar do reino animal. Então eu tenho aqui esponjas, estrela do mar, borboleta, invertebrado, mas é animal, ok? Cordado, eu só quero aqui quem possui notocorda. Esse é o critério de classificação que eu quero. O urso, ele vai pertencer a esse nível, ok? Cordado vai ter coluna vertebral. Mamífero, pois o urso é mamífero. Então, todos esses outros animais que estavam aqui no reino, eles continuam, ok? Eu só quero aqui os carnívoros.
Então, alguns aqui já saíram desse critério de classificação. Próximo, o CIDER. Eu só quero os indivíduos sejam muito semelhantes em relação a ser urso, as características de um urso. Depois eu venho o gênero ursos e espécies ursos americanos, ok? E assim são os critérios de classificação. Lembrem de colocar a dica também no caderno de vocês, ok? Vamos lá para a próxima. Vamos lá para a próxima, então. Observação. 2 indivíduos são da mesma espécie quando ao cruzar geram descendentes férteis. Como é que eu vou saber, por exemplo, que o cavalo... eu já ouvi dizer que o gato cruzou com o cachorro, nasceu um cachorro parecido com um gato. Não é possível isso. Só é possível. Como é que a gente sabe que o indivíduo é da mesma espécie? Quando ao cruzar, ele gere descendentes férteis, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui a imagem, de uma égua com um jumento. Esses 2 conseguem cruzar? Conseguem, ok? Eles cruzam, mas são de espécies diferentes. Como é que eu vou saber que são de espécies diferentes? Porque quando eles cruzam, eles geram filhotes chamados de híbridos. Esses filhotes aqui não conseguem cruzar e gerar descendentes. Até cruzam, mas não conseguem gerar descendentes. Então, se tiver alguma perguntinha lá, por que o cachorro e o gato não são da mesma espécie? Porque ao cruzar, não geram descendentes férteis. E ao gerar descendentes, caso aconteça a geração de descendentes, esses descendentes vão ser híbridos, o que quer dizer, eles não conseguem se reproduzir, ok? Vamos lá. Terminando já. O ser humano sempre costuma nomear tudo à sua volta, o que inclui os seres vivos. Em geral, esses nomes refletem as características do organismo e suas descobertas. Os cientistas procuraram utilizar uma nomenclatura mundial. Linneu propôs algumas regras. Lembra que a gente viu lá Carlos Linneu? Linneu, como ele era mais chamado, mais conhecido, ele criou alguns critérios. Além de criar esses critérios de reinos, reino, filo, classe e ordem, ele criou regras. Eu descobri uma espécie nova de anfíbio. Eu quero dar qualquer nome. Eu vou dar meu nome para ele. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que obedecer algumas características desse anfíbio e eu tenho que obedecer algumas regras. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção agora nas regras, ok? Vamos lá. Regra. Se eu for escrever o nome desse indivíduo, ele tem que estar no idioma latim. Era uma língua utilizada antes, hoje é uma língua morta, mas hoje eu preciso utilizar ainda essa língua em latim. O nome desse indivíduo deve ser formado por 2 nomes, por isso que binominal. Como, por exemplo, Aedes aegypti, veja que são 2 nomes. Quais são as outras regras? Primeiro nome, pessoal, deve estar com inicial maiúscula e o segundo nome com inicial minúscula. É obrigatório isso, ok? Além de ser binominal. Se eu estiver escrevendo o nome dessa espécie, ela deve estar grifada, é obrigatório. Mas eu estou colocando na prova, professor, e coloquei ela inclinadinha no formato itálico. Pode? Pode. Vocês vão ter que prestar bastante atenção nisso aí. Em como a letra está disposta, está organizada. Se ela estiver diferente da edição da prova inteira, ela está inclinada, isso quer dizer que ela está escrita de forma correta. Ok? Mas ao reescrever essa palavra, estou escrevendo, eu tenho que sublinhar ou grifar, ok? Então, primeiro nome quer dizer o gênero e o segundo nome quer dizer espécie. Existem vários gêneros, existem várias espécies com o mesmo gênero. Por exemplo, o homem mesmo. Nós somos homens atuais, mas os homens que já viveram aqui, que já foram extintos, só foram possível encontrar fósseis, são vários homens diferentes, como Homo sapiens, somos nós, Homo neanderthalis, Homo erectus, Homo habilis, são vários Homo, quer dizer que eu tenho vários indivíduos do mesmo gênero, porém de espécies diferentes. Então, se eu perguntar para vocês, quantos gêneros eu tenho aqui? Todos são nomes diferentes, então eu tenho 4 gêneros. Quantas espécies? Espécies só tenho 4. 4 também. Vamos supor que aqui eu tenho em cima Homo erectus. Então, eu teria 4 gêneros, porque Homo e Homo do erectus é a mesma. Quantas espécies? 5, ok? Prestem bastante atenção nisso aí. Vamos lá. Eu tenho aqui o nome Homo sapiens. Ele está escrito de forma correta? Não. Por quê? A inicial aqui está maiúscula, porém a inicial do segundo nome também está maiúscula. Não pode. A primeira tem que estar com inicial maiúscula e a segunda com inicial minúscula. Atenção para a correção.
Eu coloquei aqui em itálico e grifado, para chamar mais a atenção de vocês, ok? Vamos lá. Ó, aqui eu botei uma opção de vídeo para vocês assistirem lá no YouTube, para agregar conhecimento a vocês. Ah, professora, eu não consigo copiar todos esses caracteres aqui, não. O que é que vocês vão olhar lá? Vão digitar como no YouTube? Classificação dos seres vivos. Esse vídeo é um vídeo com a edição um pouco mais antiga, mas vai agregar muito conhecimento a vocês, ok? Espero que tenham gostado. Lembrem de copiar esses slides no caderno, que vai ser importante para quem tem livro ou quem não tem livro, todos copiem os slides no caderno para poder responder a atividade também, ok? Um cheiro para todos!